Então, gente, eu acordei meio ressaqueado, porque bebi, não. Um pouco sabe, eu sou muito fraco para remédio. Então, quando eu tava com uma dorzinha de cabeça, gente, eu nunca fui de ter dor de cabeça. Existe quando a gente tem, dizem, né, que quando a gente tem dor de cabeça é estresse ou cansaço, né? Só que eu acho que eu tô desenvolvendo uma dor de cabeça. Ela dói aqui, nessa região. Mas parece uma pontada, sabe? E aí o Charles tem dores de cabeça pesadíssimas. Ele tem ansiedade, todas essas coisas, então acaba que dá essas dores de cabeça forte nele. E ele toma um remédio chamado Cefalívio. E ontem eu tomei esse remédio e eu sou muito mole. Gente, se eu tomo dipirona me dá sono. Pra você ter noção. E ontem eu tomei esse remédio e fui ficando mole. Sabe, eu vou sentindo meu corpo ficando mole. Parece que eu fui dopado, sabe? Então, tudo pra mim me dá sono. E aí, eu fiquei meio groggy, acordei agorinha. Já fui lá, fiz minha leitura, né? Eu vim pra cá já, o pessoal da Ambev já entregou lá na loja, já feito aí o pagamento. Não tem entrega mais pra fazer. Então, pelo menos dá pra mim fazer agora as coisas bem tranquilo. Só que aí, o que que acontece? Que eu tava observando. Fica aquela ressaquinha, sabe? Do remédio. Eu falo, gente, eu tô velho mesmo. Ai, Jesus, como tô velho. E aí eu fico meio que olhando como é que funciona essa questão do corpo, né? Porque agora eu tô me observando muito, né? Vendo as reações que eu tenho, com o que, como. Se eu tomo muito café, se me dá batedeira, se não dá. Então eu fico muito observando isso. Andei analisando também, gente, o formato da gente viver. A gente tem uma certa necessidade de, de alta vitória, né? Vamos dizer assim. Como funciona? Já prestou atenção que a gente nasce com o propósito de vencer na vida? E quando a pessoa já nasce com, vamos dizer, um berço de ouro, ela tem, ela batalha para vencer em cima das pessoas, para ser superior às pessoas, para muitos deles pisam nas pessoas, porque tipo, para eles, diferente. Aí eu te pergunto, qual a diferença de ser racional, de falar, de andar? Se as pessoas elas agem como animais, né? As pessoas que lutam, por exemplo, tem uma batalha grande aí pra frente. Meu lado pessoal, meu lado financeiro, para deixar tudo alinhado. Cleverson, mas as pessoas também começam muito tarde, gente. A escola da vida é algo doído. Que a gente nasce querendo poder tudo. Só que a gente não olha os degraus que a gente tem que subir pra gente poder, né? Então, assim,
É onde a gente enfia os pés pelas mãos. É onde a gente tira conclusões precipitadas. É onde a gente faz coisas sem pensar. Então, a cada coisa que você faz na sua vida que não dá certo, fazer um cálculo, né? Se você anda 3 anos para frente para conquistar algo, ciente que pode, ciente que é 70% que vai dar errado, mas você está lutando para dar certo. Se der certo, ok, mas o que era 3 se torna 5. E se der errado, você anda 6 para trás. O que é esse andar 6 para trás? Você precisa de quase 6 anos para você regularizar aquilo, para você começar um negócio novo. Ou você já começa um novo para tentar eliminar isso aqui e passa 6 anos naquele aperto. E aí quando termina o 6º ano, você está entrando aqui para fazer aquilo. Então assim, e nisso, tudo isso contabiliza na sua idade. Igual, eu tive infância, né? Eu vivi, trabalhei muito cedo, porém, mas uma coisa é você se você trabalha e mora com a sua mãe, você tá vivendo. Quando é mãe, né? Tem uns que não é mãe não, então você não tá vivendo. Então, eu saí de casa com 16 para 17. Mas era assim, eu saía, ia morar sozinho, mas querendo ou não, tava ali interlaçado, que a minha mãe tava ótima. Então eu ia, montava, trazia minhas coisas. Ia, voltava, porque dançava em banda, então minha casa ficava muito sozinha, eu trazia pra minha mãe, toda uma situação, né? E aí, o que que acontece? Quando eu peguei a vida adulta mesmo, foi quando eu completei meus 24. Que é assim, quando você começa, né? E aí, a hora que você começa o seu lado mais profissional, olha só, pra quem não viu, e não tá indo. Então, assim, Rico, ai meu querido, você me quebra, né, meu parceiro? E aí, é onde eu comecei uma coisa que aí não deu certo. Até uma compra de um carro pode te trazer um certo atraso de vida. Por quê? Por exemplo, se você compra um carro, igual eu comprei um carro e foi bem na época do meu primeiro relacionamento, desfiz o meu primeiro relacionamento. E mesmo você cuidando de uma casa, isso, aquilo outro, você desfaz o relacionamento e você não tem que cuidar nada, você aperta. Eu não entendo por quê, mas você aperta. E aí, eu acabei que tive que entregar o carro, toda aquela situação. Aquilo me trouxe um atraso de praticamente uns 4 anos. Então, 1,4, 25, né? Eu entreguei com 25. 4 já vai para 29. Aí eu fui tentar a vida em Brasília. Fiquei lá. Nessa época, né? Eu já estava em Brasília, 29, eu já estava em Brasília. E já estava começando a andar. Aí entrou os 30, enfim, não deu, nananana, voltei. Mais uns 3, 4 anos para trás. Aí comecei. Quando inteirou meus 35, 35, 30, 31 na minha mãe. 36 para 37. Já tava com a minha empresa, toda aquela situação, no salão. Aí, 38, foi. 38 eu já comprei a casa, e aí com 39 veio a pandemia, tudo deu errado. Mais 6 anos para trás. Agora 45, tudo acontecendo, então assim, por isso que eu falo, eu não fiquei parado, né? Mas assim, é uma luta contínua. E aí eu tô agora
reorganizando tudo, recalculando uma rota, já está recalculada, já está tudo organizada. Tem datas, estou com 5 ramificações andando, 5 projetos andando, nenhum atrapalha o outro, tudo no seu foco correto, mas eu preciso esperar o tempo. Então, nesse esperar o tempo, estou cuidando de outras coisas, de outras formas, de outros formatos, entendendo algumas coisas, reorganizando algumas coisas na minha cabeça, algumas coisas na forma de trabalhar, algumas coisas no formato de lutar, algumas coisas de prioridades que eu não tinha esse negócio de prioridade. Eu vinha assim, o que pegou em mim eu ia levando, que era da oportunidade, não prioridade. Oportunidade é muito importante, mas a prioridade é essencial. Existe duas coisas: prioridade e oportunidade. A oportunidade, ela aparece. A prioridade é o que você tem que fazer, independente de qualquer coisa. Então, se eu estou aqui com a minha prioridade, aparece uma oportunidade, essa oportunidade tem que encaixar na minha prioridade. Se não encaixar, deixa ela passar. Deixa ela passar, porque às vezes essa oportunidade pode atrapalhar a sua prioridade, virando assim uma bola de neve, que era o erro da minha vida. Eu falo o erro da minha vida completa. Por quê? Eu colocava uma prioridade na minha vida e aparecia assim uma oportunidade. Que uma oportunidade possa ser de trabalho, uma oportunidade que possa ser de um lazer, uma oportunidade que possa ser um parceiro de vida, uma oportunidade que possa ser um automóvel, uma oportunidade que possa ser um imóvel. Então, qualquer uma dessas formas de, de, de vivência, infelizmente você tem que separar. Hoje eu tenho essa sabedoria. E não é porque aprende na dor, aprende que leva, aprende que... Não. Você tem... Cada coisa que acontece com você é um conhecimento, que é aquela famosa escola da vida. Ah, mas se escutasse, se fizesse, se. E se você sempre escutasse as pessoas? Será que daria certo? Será que sempre a pessoa queria fazer isso? Queria trazer isso? Será que a vida daquela pessoa tem a mesma vivência da sua? Porque, claro, pensa, mesmo você estando, vamos supor, casado, convivendo várias e várias coisas, são dois campos de visão. Se a minha visão for sempre a correta, a minha vida sempre vai dar certo. Se a visão do, da sua esposa ou do seu esposo for sempre a correta, a vida dele já ia vir certa. Então, se tem um encontro de duas pessoas que estão lutando, então já não é certo. A pessoa errou, a pessoa teve visões erradas, já sofreu, já tomou decisões erradas. Então, assim, tenho que... Entende? Eu acho assim que cada cabeça é seu guia. E quando uma predomina em cima da outra, a outra se apaga. Então, quando você apaga a cabeça de alguém, essa pessoa deixa de existir. Então você tem que ter sua existência, a pessoa tem que ter a existência dela. Para lá na frente, o sol colheu os loiros. Mas é muito complicado isso. Porque para isso depende de aceitar, depende
entender, depende de compreender, depende de você achar, mesmo que aquilo possa estar certo ou errado, você ter a certeza, né, do que aquilo possa também ser certo. Pensar nos prós e contras, tentar pensar na mesma forma na cabeça da pessoa. Então isso tem todo um contexto que o ser humano hoje ele não faz isso, ele não é preparado nisso. O ser humano hoje ele pensa em formas mais retas e diretas, com eu já fui assim. Comparação, mas eu já fui demais assim. Hoje não mais. Hoje, o que eu entendo da vida é, depois, né, de muita coisa que aconteceu comigo, hoje eu tenho aquela cabeça assim, fiz o meu propósito, desenhei meu foco, fiz minha lista de prioridade, o que vem em primeiro lugar, e vou trabalhar em cima dessa prioridade. Tem as prioridades paralelas, né? Porque eu acho que a lista de prioridade ela tem que caber numa mão. Então, no máximo 5. Então, assim, sua lista de prioridade ela tem que ter aqui, vida financeira, uma prioridade, porque essa daqui é o coração. Essa que bombeia o sangue para as outras. A sua vida financeira, que ela é casada com a sua vida profissional. Então, esses dois têm que andar junto. Dessa daqui, você tem que ter uma prioridade paralela que ela se consiste em o que eu posso fazer para somar com essa, o que eu posso fazer para somar com essa vida, ou seja, o que eu posso fazer extra que possa somar com a prioridade financeira e manter essa firme. Se essa casa com essa, vira sucesso, mas se não casa, tem que saber administrar as duas. Essa daqui é a prioridade pessoal. Qual que é a sua prioridade pessoal? Seus cuidados. Seu corpo, sua mente, seu psicológico, o seu estilo, os seus cuidados, que é a prioridade. E essa última prioridade, ela fica tipo de stand-by. Como assim de stand-by? Porque se caso aparecer uma oportunidade e ela encaixa com todas essas, sem tomar o tempo de nenhuma dessas, você vai ocupar ela aqui. Aí essa oportunidade, você vai fazer um teste com ela. Se deu certo, você vai encaixar ela aqui, no extra, e deixar essa vaga novamente. Então a sua vida, ela consiste em 5 caminhos. Uai, Cleus, e aquela parte assim, sair, divertir, se relacionar, transar, né, conhecer, nananã. Nisso existe o quê? Quando isso e isso estiver assim e isso estiver assim, você terá tempo após a sua carga horária. Aí sim, você pode estar se organizando para procurar uma balada, para procurar uma viagem, para procurar um chalé, para procurar alguma coisa. Para si. Se nesse meio aparece alguém, nesse meio da balada, da viagem, nanana, ok. Aí você toca a vida. E mesmo assim, esse alguém ele tem que ter as prioridades lá, que meio que possa, mas não demais. Senão não dá certo. Então assim,
É um formato de virada de chave que deu na minha cabeça, onde eu tenho uma certa. Se eu virasse isso bem antes, daria muito certo na minha vida hoje. Mas como eu falei, cada coisa no seu tempo. Eu acho que cada evolução vem no seu tempo. A minha evolução não é igual à sua evolução. A minha virada de chave não é igual à virada de chave de outras pessoas, né? Então tem muita gente que tem aquela necessidade de provar que, ai, venci. Ai, hoje tem gente, olha, para você ter noção, existe gente que a prioridade deles é estar numa casa luxuosa e poder fazer festa todo final de semana. Aí entra a prioridade futura da oportunidade. Qual oportunidade vai trazer para a pessoa fazendo isso 24 horas? Igual as pessoas que trabalham todo final de semana, bebe até acabar o dinheiro. Qual é a oportunidade da vida dele? Qual é o amanhã da vida dele? Qual é o foco? O destino que a pessoa tem? Porque tudo que tinha, bebeu. Virou urina, né? Que sai mijar aquilo tudo. Então, assim. Aí já tem outros que a prioridade é um sonho. É um sonho de viver num país separado. Vai lá, viver lá naquele país. Aí chega lá, não é nada daquilo que estava pensando. Mas ainda tenta convencer o seu eu interior que aqui é melhor do que aonde eu estava. Qualquer lugar que você vá, claro, por exemplo, igual eu tô aqui em Barreiras. Aqui em Barreiras é um lugar bom para se morar, não para você constituir uma empresa e angariar financeiro, que aqui é uma cidade muito parada para o mercado, que é um lugar bom de se morar. Então tem lugares bons para certos tipos de coisa. Mas qualquer lugar bom de se trabalhar e ganhar dinheiro, você ganha. Pode ser aqui no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, na Itália, na Grécia, no Egito, em qualquer lugar que é bom de se trabalhar, você trabalha, você ganha, você recebe. Isso eu posso falar com prioridade. Porque o que acontece? O brasileiro, vou falar do Brasil, o brasileiro ele espera muito dos outros. O brasileiro ele procura 24 horas um culpado. Ai, porque o presidente, ai, porque o deputado, ai, porque o prefeito, ai, porque o senador. E se você for discutir com esse tipo de pessoa, essas pessoas ainda querem defender seu escudo de achar um culpado. Então, assim, quando as pessoas cuidarem das suas próprias vidas, deixar de importar no que quem está lá em Brasília, quem está fazendo, deixando de fazer, cuidar do seu, dançar conforme a música do país onde você vive, você vai dar muito certo. Ah, mas fulano foi para os Estados Unidos e ficou rico. Por quê? Porque quando chega lá, ele dança conforme a música de lá. E ele dá certo. Por quê? Aqui, um exemplo. Eu que tenho empresa. Aí eu tenho um funcionário. Aí esse final de semana, na sexta-feira, é um feriado. Aí eu chego pra pessoa, a pessoa ganha uns por 100 reais por dia. Eu falo assim, eu vou te pagar 250 pra você trabalhar na sexta-feira. E 250 pra você trabalhar no sábado. Vem não. Raramente você acha um que vem. E ainda fala, não matei meu pai na carroça não, tá doido? Então vem trabalhar. Pega os últimos 100 reais que tem no bolso
e vai beber em casa porque eu vou viver. Preciso viver. Só que não penso no amanhã, que amanhã não tem e não vai viver. Vai ficar apertado, se preocupar, estressar, toda aquela situação. Aí essa mesma pessoa que fala que não vai trabalhar aqui, atravessa o oceano. Lá ele vai levantar 5 horas da manhã, tomar um café correndo, porque 6 horas entra no serviço, 2 horas da tarde volta correndo. Malemar come o miojo, porque 3 horas da tarde está entrando num café, que vai trabalhar feito um cachorro, um condenado, até as 18, 19. Volta em casa, joga água no corpo para tirar a catinga, veste uma outra roupa, vai para um pub, trabalha até meia-noite, chega em casa, vai dormir 1 hora da manhã, acorda 5 da manhã. Feliz que é, que eu tô ganhando em dólar. Aí eu te pergunto, você trabalhando, ganhando em dólar, vai investir aqui? Vai comprar uma casa aqui, porque lá o dinheiro é mais valorizado que daqui, você vai tirar de lá e investir aqui? Não, eles não têm esse pensamento. Eles vão viver lá, vai morar lá. Então eles estão ganhando em dólar, gastando em dólar. Ah, mas eu compro um arroz, uma Coca-Cola com US$ 1. Tá, mas US$ 1 é R$ 5. Mas vai comprar uma Coca-Cola aqui é R$ 5. Qual a diferença? Só o local. Lá é mais bonito. Só isso. E aí você quer que eu te fale a diferença maior? Lá você não aposenta. Lá você é visto como um bandido. Você entra. Você pode estar arrumadinho. Se você entra numa loja de departamento, as pessoas te seguem com os olhos. Tudo que acontece aqui no Brasil reflete em você lá. Você lá é uma mão de obra. Não ache que você lá é um cidadão. Né? Não. Você pode conseguir a cidadania, mas lá você é uma mão de obra. Aqui, e olha a diferença. A pessoa sai de lá e vem pra cá. Aqui a pessoa é um gringo. Nossa, ó. É como se fosse o castelo e a plebe. Não é assim, gente. Não é assim. Ai, Cláudio, mas lá é melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Antes da pandemia, que a pandemia quebrou muita gente, inclusive a mim. Em 2017, eu abri a empresa. O Charles queria ir para fora. Fez assim, ó, eu vou fazer uma faculdade, nananã, fez uma faculdade de jornalista, porque serve aqui, serve lá. Foi nesse período de faculdade, eu vou lutar aqui. Ver se consegue conquistar alguma coisa. Se não, quando terminar, a gente vende tudo. Em 4 anos, trabalhando de cabeleireiro, consegui comprar casa, carro, montar empresa em lugares bons em Goiânia. 4 anos. Vem a pandemia, criou uma bola de neve, acabou tudo. Literalmente. Então é isso, gente. Em qualquer lugar, se você tiver foco. Por isso que quando virou o ano, eu vi a situação, minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida financeira, sabe? Tudo assim, de perna pro ar, bagunçada, jogada. Falei, peraí, para. Bonde que eu quero descer. O que tá acontecendo? Porque se em 4 anos eu consegui tudo isso, por que minha vida tá desse jeito? Só por causa de uma bola de neve que eu fui perdendo, porque é onde você perde o foco. No desespero você perde o foco, então você toma atitudes que não. Sabe? E aí tudo vai, já tá cagado aqui, deu cagada ali, vira uma bosta só e vai. Então, aonde eu parei foi assim, não, para, sabe? Porque tava tudo cagado. Empresarial, relacionamento financeiro, acabou. Gente, como assim que a vida de um ser humano do nada assim vira cinza?
se torna cinza. Aí na hora veio na minha cabeça, gente, eu não era assim. Não tinha coisas assim, dessa formalidade de falar assim, porra, tudo acabou. Tudo virou nada. Então é isso. É nada. Minha vida se tornou nada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Pisei no freio, sabe assim, quando você joga uma varre, tira tudo da casa, põe pra fora pra você lavar a casa e reorganizar. Eu comecei a fazer isso no dia 27 de dezembro. E aí, dia 1º de janeiro, comecei a encaixar as coisas nos seus devidos lugares. Peguei a lista de prioridades, comecei a organizá-las, do que eu tenho que fazer na minha vida, como organizar, o que eu ia organizar primeiro, o que eu ia fazer primeiro. Aí quando deu o dia 5 de janeiro, falei, pronto, agora vamos começar a arrumar as coisas. Primeiro, cuidar de mim, que se eu não tiver saúde, se eu não tiver força, se eu não tiver mentalidade, se eu não tiver centrado, nada funciona. Aí eu comecei a fazer os exercícios, que no caso eu faço todos os dias de manhã. Aí comecei a fazer a leitura antes dos exercícios para alimentar o cérebro, porque esse já é o cuidado pessoal. Você lê, você alimenta seu cérebro. Então, automaticamente, quando você está lendo, você já vai encaixando nos eixos. Às vezes eu tô lendo ali, ó, vem uma coisa meio, poxa, eu podia fazer isso. Aí eu venho e faço os exercícios que já solta, né, adrenalina, já dá tira um pouco daquela ansiedade de dentro do corpo, tudo bonitinho, dá aquela aliviada, porque você põe para fora. Aí eu vou, tomo um banho, vou cuidar da minha vida, da minha empresa, das minhas coisas. Aí eu falei, pronto. E aí, como que tá essa empresa? Que veio aqui de Barreiras, veio de Goiânia para Barreiras. Aí eu comecei a fazer, não, vou esperar o carnaval. Comecei a fazer o balanço de novembro até janeiro. Falei assim, olha, se fosse agora eu ia fechar ela. Esperar o carnaval, porque diz que a cidade funciona depois do carnaval. Quando passou o carnaval, eu olhei e falei, sei não, vou pensar. E aí foi onde eu comecei já a fazer os projetos, os planejamentos, os organizar, tudo certinho, colocar tudo muito bem organizado. Falei, não, aqui não vai ficar. Aí já decidi, bati o martelo depois do carnaval e agora eu estou planejando os caminhos corretos para mim. Se eu conseguir em 4 anos, então esse ano eu faço 45, então 49, quero ter conseguido tudo novamente. Ai, Clésio, mas você vai trabalhar feito louco? Vou. Porque o meu projeto era aposentar com 45. Não deu, né? Porque foi muita bagunça, muita coisa na cabeça. Agora eu vou aposentar com 49. Então eu vou organizar minha vida certinha, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar da minha vida profissional, da minha vida pessoal, da minha vida financeira e seguir firme nesse caminho. Ah, mas e se aparecer alguém na sua vida? Eu falo, não quero. Porque quando eu vim de Brasília, fez o mesmo. Apareceu. E não, a culpa não foi da pessoa para me perder o foco, mas acaba que distancia, porque você tem um plano traçado do que fazer. Quando encaixa mais um, aí tem outro campo de visão. Então acaba que faz isso. Então você perde um pouco do foco, você não consegue ter 2 focos. Então eu preciso ter um foco primeiro, que é aquela questão. Resolva algo primeiro para depois resolver outro. Então eu vou resolver uma coisa de cada vez.
Independente de como, quando, onde, porque, quem sabe, talvez, né? Então eu tenho, como diz, uma castilha onde tem cada ponto para se resolver de cada vez. Então tem muita coisa para me fazer até eu chegar na fase, vamos dizer assim, balada, né? Muita coisa para me fazer. Entendeu? Porque uma coisa você pode ter certeza: festa, balada, pub, viagens, não vai morrer, né? Mas não adianta eu tirar um dia, ir pra uma balada, outro dia tá ressaqueado, sem condições de trabalhar e precisa trabalhar para ter conta pagar. Quero ir, curtir, voltar, acordar ressaqueado, curtir minha ressaca deitada sem dar obrigação, satisfação, sem esquentar a cabeça com nada. Amanhã eu tô ótimo, vou administrar minha vida. Então é isso. Vamos ver o treino de hoje. Hoje o assunto foi bacana, né? Vamos ver aqui. O treino de hoje é... Deixa eu colocar isso aqui em modo avião. Porque... Ô Senhor. Força e tonifique seu núcleo. O núcleo. Hoje nós vamos malhar o núcleo. Vamos ver. Burping, agachamento com salto, burping, prancha, lenhador, prancha, lenhador, flexão diamante, 1, 2, 3 flexão diamante, misericórdia. Ai, ai, flexão arqueiro. Não, flexão arqueiro com flexão avião, a pessoa tá querendo me moer, né, me matar. Mas, vamos ver, vou tentar fazer o que eu consigo. Vibração, pontapé, é hoje o trem tá doído. Hoje é um dia que eu vou terminar a aula derrotado. Não vou conseguir vencer ela. Vamos ver o que vai virar. Porque tem 2 exercícios no combo que eu não consigo fazer. Vou pegar um tapetinho ali porque escorrega demais. Vamos colocar vocês aqui para ficar mais fácil. Ai, gente.
Pegar o colchonete. Ai, organizar vocês aqui. Meu Deus, tô dolorido. Arrumo aqui, arrumo ali. Vamos ver o que vai virar, né? Hoje vai ser pesado. Eita, já começa sem busca, pensa. Vai sem música mesmo. Tem dia que esse aplicativo ele testa minha paciência, mas é sobre isso. Importante de fazer, né? Aí não vai falar também mais não. Tá certo. Uma hora ele começa a falar ali. Olha o som. Tem lógica isso aqui não. Já que eu vou ter que reiniciar isso aqui. Passa. Peraí.
Eu acho que isso aqui não, Jesus. Como é que malha sem ninguém falar nada? Se eu estiver deitado, não dá. Alongamento. Rolamento para baixo. Agora sim. Fique de pé com os pés afastados na largura dos quadris. Deixe a cabeça cair para frente e relaxe os ombros. Continue a rolar o corpo em direção ao chão, mantendo as pernas retas. Quando os dedos tocarem nos dedos dos pés, suba lentamente. Rotação do quadril em pé. Mantenha-se de pé com os pés afastados na largura dos quadris. Comece a marchar suavemente no lugar, transferindo o peso de uma perna para a outra. Pare e levante o joelho direito, fazendo um círculo de quadril. Abaixe a perna e comece a marchar no lugar e faça no outro lado. Burpee. Com os pés afastados na largura dos quadris. Abaixe-se rapidamente em uma posição de flexão. Faça uma flexão. Volte à posição inicial e bata palmas acima da cabeça. Repita o movimento em ritmo acelerado. Agachamentos com salto. Esses pulsos ficam saindo. Comece o movimento de pé, com os pés afastados na largura dos quadris. Faça um agachamento. Suba e dê um salto para completar o exercício. Burpee. Com os pés afastados na largura dos quadris. Abaixe-se rapidamente em uma posição de flexão. Faça uma flexão. Volte à posição inicial e bata palmas acima da cabeça. Repita o movimento em ritmo acelerado. Agachamentos com salto.
Bata palmas acima da cabeça. Repita o movimento em ritmo acelerado. Agachamentos por salto. Comece o movimento de pé, com os pés afastados na largura dos pés. Faça um agachamento. Suba e dê um salto para encurtar o exercício. Essa bola tá mais longe, viu? Certinho. Ai, isso aqui é cabeça de outro mundo. Caminhada de prancha alta. Com os pés na largura dos ombros, agache-se e caminhe com as mãos até a posição de prancha. Depois, caminhe de volta à posição inicial. Lenhador, esquerda. Comece de pé. Junte as mãos e estenda sobre o ombro esquerdo. Siga o movimento com os olhos. Ative o core e traga as mãos para baixo até o joelho direito. Ao fazê-lo, dobre ligeiramente os joelhos e volte à posição inicial. Lenhador, direita. Comece de pé. Junte as mãos e estenda sobre o ombro direito. Siga o movimento com os olhos. Ative o core e traga as mãos para baixo até o joelho esquerdo. Ao fazê-lo, dobre ligeiramente os joelhos e volte à posição inicial. Caminhada de prancha alta. Os pés na largura dos ombros. Agache-se e caminhe as mãos até a posição de prancha. Depois, caminhe de volta à posição inicial.
inicial. Lenhador, direita. Comece de pé. Junte as mãos e estenda sobre o ombro direito. Siga o movimento com os olhos. Ative o core e traga as mãos para baixo até o joelho esquerdo. Ao fazê-lo, dobre ligeiramente os joelhos e volte à posição inicial. Flexões diamante. Com esse movimento de joelho, coloque as mãos no chão formando um diamante, com os polegares e dedos indicadores quase se tocando. Estenda as pernas e entre em posição de flexão, com os cotovelos levemente por fora. Abaixe o peito em direção às mãos. Empurre-se para cima até a posição inicial. Aranha mais prancha cruzada. Comece o movimento em posição de flexão. Traga o joelho esquerdo para o lado de fora do cotovelo esquerdo. Em seguida, traga o joelho esquerdo na transversal do corpo em direção ao braço direito. Espelhe o movimento com a outra perna. Meu Deus. Flexões diamante. Com esse movimento de joelhos, coloque as mãos no chão formando um diamante, com os polegares e dedos indicadores quase se tocando. Estenda as pernas e entre em posição de flexão, com os cotovelos levemente por fora. Abaixe o peito em direção às mãos. Empurre-se para cima até a posição inicial. Aranha mais prancha cruzada. Comece o movimento em posição de flexão. Traga o joelho esquerdo para o lado de fora do cotovelo esquerdo. Em seguida, traga o joelho esquerdo na transversal do corpo em direção ao braço direito.
Espere o movimento com a outra perna. A cabeça tá doendo demais. Flexões diamante. Descobrimento de joelhos. As mãos no chão formando um diamante. Com os polegares e dedos indicadores quase se tocando. Estenda as pernas entre posição de flexão. Com os cotovelos levemente por fora. Abaixe o peito em direção às mãos. Empurre-se para cima até a posição inicial. Aranha mais prancha cruzada. Comece o movimento em posição de flexão. Traga o joelho esquerdo para o lado de fora do cotovelo esquerdo. Em seguida, traga o joelho esquerdo na transversal do corpo em direção ao braço direito. Espere o movimento com a outra perna. Flexões da peito. Comece em posição de flexão com os braços mais afastados pela altura dos ombros. Dedos apontando para os lados. Inclina o corpo para o lado esquerdo e faça uma flexão. Empurre-se de volta à posição inicial e repita do outro lado. Prancha aberta. Comece em posição de flexão, com os braços estendidos. Gire o tronco e braço direito em direção ao teto. Siga o movimento com os olhos. Volte à posição inicial e repita do outro lado. Você viu alguma coisa? Eu acho que...
para os lados. Empurre o corpo para o lado esquerdo e faça uma flexão. Empurre-se de volta à posição inicial e repita do outro lado. Prancha avião. Comece em posição de flexão, com os braços estendidos. Gire o tronco e braço direito em direção ao teto. Siga o movimento com os olhos. Volte à posição inicial e repita do outro lado. Aí, eu vou deixar prontinho. Que parei de comer que tá me dando essa abstinência de alguma coisa. Assim quando eu paro de tomar refrigerante. Ai. Elevações de pernas. Deite-se de costas com as pernas estendidas. Coloque as mãos sobre o bumbum. Contraia o abdômen e levante as pernas. Abaixe lentamente as pernas até os calcanhares tocarem no chão. Repita o movimento. Chutes alternados. Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Coloque as mãos sobre os glúteos. Estenda as pernas para frente e levante a cabeça. Contraia o abdômen e mova as pernas para cima e para baixo como uma tesoura. Chutes de tesoura. Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Coloque as mãos debaixo dos glúteos e estenda as pernas no ar. Contrai os músculos abdominais e comece a cruzar as pernas, uma sobre a outra. Elevações de vento. Bora. Deite-se de costas com as pernas estendidas. Coloque as mãos Ai, sobre o Deus, bumbum. olha. Contraia o abdômen e levante as pernas. Abaixe lentamente as pernas até os calcanhares tocarem no chão. Repita o movimento.
Mova as pernas para cima e para baixo como uma tesoura. Chutes de tesoura. Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Coloque as mãos debaixo dos glúteos e estenda as pernas no ar. Contrai os músculos abdominais e comece a cruzar as pernas, uma sobre a outra. Compre. Ai, não acredito que é alongamento. Deite-se de bruços com as pernas estendidas. Coloque as mãos nas laterais do peito e empurre-se para cima. Arqueie as costas. Olhe para cima e mantenha esta posição. Alongamento do número 4, esquerdo. Deite-se de costas com os joelhos dobrados, os braços ao lado. Coloque o tornozelo esquerdo sobre o joelho direito. Coloque as mãos sobre o joelho direito. Puxe em direção ao peito. Relaxe e repita. Alongamento número 4, direita. Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os braços ao lado do corpo. Coloque o tornozelo direito sobre o joelho esquerdo. Coloque as mãos sobre o joelho esquerdo e puxe em direção ao peito. Relaxe e repita. Alongamento de isquiotibiais sentado. Sente-se no chão com as pernas estendidas. Incline o corpo em direção às pernas o máximo possível, sem dobrar muito o joelho. Segure os tornozelos com as mãos. Mantenha o alongamento. Prancha de cachorro olhando para baixo. Comece o movimento em posição de flexão. Mantenha as mãos abaixo dos ombros. Empurre os quadris para cima o mais alto possível. Mantenha os joelhos ligeiramente dobrados e os braços completamente estendidos. Mantenha o alongamento por uma fração de segundo antes de voltar à posição inicial. Alongamento de gato para vaca.
braços abaixo dos quadris e as costas retas. Arqueie as costas e incline a cabeça para trás. A partir dessa posição arqueada, arredonde as costas em forma de C. Repita o movimento lentamente. Postura da criança. Apoie-se nas mãos e joelhos. Apara a posição inicial. Mantenha as costas retas e os joelhos abaixo dos quadris. Sente-se sobre os calcanhares. Arredonde as costas e estenda os braços para frente. Mantenha esta posição. Boa. Nossa, hoje eu fiz na graça, viu? Minha cabeça tá doendo demais. Parecendo quando eu parei de tomar refrigerante. Eu fiquei com abstinência de açúcar. Nossa, como minha cabeça tá doendo. Mas vamos lá. 33 minutos. Cento e 169 calorias. 40 exercícios. Diz que o foco foi barriga. Aí eu já não entendo, né? Porque fala que o foco foi barriga e malhei peito horrores. Vamos terminar, né? Concluir. É isso. Nossa, mas... O que foi que eu cortei? Não parei de comer arroz à noite. Eu tô comendo arroz de dia. Então cortei de uma vez. Não tô sem arroz. Refrigerante, 0. Mas, não sei. Estresse, ansiedade. Vai ser alguma coisa disso. Mas tá bom. Deixa eu ir olhar aqui, como sempre. Certo. Certo, tá tudo ok. Vou encerrar aqui. Mas passou, muito obrigado. Quem estiver assistindo pelo YouTube, segue aí.